Peguem a palavra de Deus e abra no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 5. Hoje eu vou falar da quarta bênção de Deus. Todos os domingos, ou aos domingos, são 12, né? Eu estou falando de uma bênção que foi proferida, as bênçãos que foram proferidas aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Mas sempre eu estou falando de uma bênção diferente. E hoje não vai ser diferente. Hoje vai ser a bênção de ser bendito o cesto e a tua maçadeira. O que é isso, pastor? Nós vamos aprender o que Deus quis dizer com isto. Então está aqui, Deuteronômio capítulo 28, versículo 5. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. É uma promessa, abençoado será o cesto e abençoado também será a amassadeira. É uma linguagem textual como também espiritual. Bendito o teu, só esta bênção. Bendito o teu cesto e a tua cesto, diga, prosperidade, fartura. E a amassadeira, diga, a ferramenta do meu trabalho. Deus está dizendo, o seu trabalho vai prosperar. O teu cesto, a sua despensa estará cheia. Porque a promessa de Deus é ser bendito o cesto e ser bendito a sua amassadeira. Quantos creem nesta palavra? Quantos tomam posse desta promessa e desta bênção de Deus? Então vou reler mais uma vez, eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. Bendito, bendito o teu cesto e bendito a tua amassadeira. Bendito o teu cesto e bendito a tua amassadeira. A minha casa será farta e abençoada, e o meu trabalho, a ferramenta que eu trabalho, será abençoada, em nome de Jesus. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: eu tomo posse desta promessa, eu tomo posse desta bênção. Oh glória! Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude, abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica, te adora nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo. Então venha com ele agora com Paráclitos, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá, e percorra toda a terra, e produza o resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar? Fala para a câmera colocar mais estéreo aqui, abrir mais, que está muito fechado aqui o som. Olha só a promessa que Deus tem para nós. No contexto histórico desse texto, a gente sabe que Deus fala de duas coisas aqui. Uma, cesto, e outra, a amassadeira. Quem sabe o que é uma amassadeira aqui? Quem já viu? Antigamente, tá? Hoje as pessoas amassam massa, né? Com aquela madeira que é tipo um rolinho, igual pizza, né? Que a pessoa vai fazer uma pizza e fica rodando com aquela, não se chama amassadeira, mas eu não sei o nome daquilo que amassa a massa. Como é que chama? Um rolo? Rolo normal mesmo, né? É, um rolo. Então, ali antigamente, no contexto histórico, a palavra diz cesto. O que é um cesto? O cesto é uma coisa fácil de a gente entender, né? Eu fui buscar lá, não consegui achar, de fato, a amassadeira, mas eu tenho a noção do que é. O cesto, ele era pequeno, ou era grande, e eram feitos de folhas de palmeiras com folhas de juncos, com varetas, né? Para traçar o cesto, para ir fazendo
como se fosse fechando, né, os espaços, e de cana fina, e amarrado com cordas. Podiam ser levados nos ombros, na cabeça, até ser carregado por 2 homens quando estavam cheios. Então imagine você que é um trabalhador, ou aquele tempo lá, tempo histórico, a pessoa, quando ela pegava os cestos, ela tinha noção, eu vou para o campo e eu vou encher esses cestos. É a mesma coisa que a pessoa vai no mercado, leva um monte de sacolas, a intenção dela é encher aquelas sacolas. Muitas vezes a pessoa pega um carrinho, mas ela coloca 10 itens dentro do carrinho. A tendência de pegar um carrinho é encher-o, não é assim? Às vezes, quando você não quer, vai pegar pouca coisa, ao invés de pegar o carrinho, você pega ali um cestinho, com aquele de rodinha, não é assim? Que você vai comprar pouca coisa. Então, imagine o trabalhador daquele tempo no campo. Eles plantaram, né? Semearam, e já estava para o dia da colheita. Eles não viram o campo, mas a tendência deles era, eu vou para o campo e vou encher esse cesto. Imagine a frustração do trabalhador, pegando aqueles cestos grandes, como tinham pequenos e grandes, e indo ao campo, e chegando lá, não tinha frutos. Uma grande decepção. É mais ou menos o trabalhador que não tem o aplicativo no celular, e ele fala, eu vou lá no banco sacar o dinheiro. Chega lá, o dinheiro não caiu. Quem já passou por isso? Né? Você chega, põe um cartão lá esperando sacar o seu salário, e ainda a empresa não pagou. Não é uma frustração? É ou não é? Quem já ficou frustrado por causa disso? Você vai no maior, na alegria, opa, salário caiu. Hoje em dia é tudo mais fácil, né? Antes de você ir ao banco, você já vê pelo aplicativo. Então seria uma grande frustração do trabalhador, porque ele vem trabalhando na intenção de colher. O trabalhador também trabalha na intenção de receber. E a frustração dele é trabalhar e não poder receber. É muito triste, mas a promessa de Deus é que o cesto não voltará vazio. Essa é a promessa. Bendito será o seu cesto. Ele estará transbordando, ele estará cheio. Porque você não vai mais ao campo e não vai voltar com o cesto vazio. Essa é a promessa que Deus tinha colocado aí sobre as pessoas, né? Sobre o seu povo. O cesto era muito usado por famílias de campo, por ser um recipiente leve e resistente e fácil de carregar. A promessa de Deus aqui era de que quando uma família judia saísse de casa com um cesto vazio, claro, para colher os frutos do campo, ele ou o cesto ou ela, a família, não voltariam vazio, como acontecia algumas vezes. Você sabia que Deus falou uma vez que o trabalhador trabalhava, mas quando recebia o salário, recebia onde? Saco furado. Porque é tão ruim a pessoa trabalhar 30 dias, e quando ela vai pegar o salário dela, ó, acabou. Você vai ter que trabalhar de novo. E muitas vezes continua o quê? Devendo. Paga esse mês e ainda não paga toda a conta. Que frustração do trabalhador. Lá em Ageu, coloca Ageu capítulo 1, e o versículo 6. Sabia que tem muita gente assim na igreja? Que trabalha, mas quando recebe o salário, como é que está o salário? Não consegue nem pagar o que deve. Tem que continuar pegando emprestado, pensar, esse mês eu vou ter que fazer um empréstimo, porque o meu salário não deu. Meu salário não consegui pagar essa conta, e virou uma bola de neve, meu cartão está estourado, está tudo acumulado. É uma frustração. Olha lá, semeais muito. Quem semeia muito, espera colher o quê? Pouco ou muito? Pouco ou muito? Muito. Mesma coisa o trabalhador, quando ele vai para o campo, a tendência é voltar com o cesto cheio. Um trabalhador aqui nos dias atuais, quando ele trabalha bastante, faz até extra, muitas vezes, a tendência é chegar no final do mês, ou no dia do pagamento, colocar o seu cartão ali, e sacar bastante, não é verdade? Mas está aqui, ó que tristeza, semeais muito, e recolheis pouco, e ainda mais, e o pouco que colhe, mais o pouco, né? Mas vós não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece,
E o que recebe salário, que recebe o pouco ainda, recebe como? Saquetel furado, isto é, saco furado. Pessoa, além de receber pouco, recebe ainda num saco furado. É assim que tem muita gente vivendo, viu? Tem muitos servos de Deus vivendo desta forma. Vivendo como pastor, trabalhando muito e não recebendo nada. E o nada que recebe, o pouco que recebe, ainda recebe num saco furado. Vai embora. Mas a promessa de Deus é o quê? Que não faltará frutos no cesto. Que a amassadeira será usada. E a amassadeira será próspera. Quando fala bendito, é prosperidade. É abençoado, abençoada. E Deus disse o cesto. Não está dizendo a pessoa. Está dizendo que a pessoa vai voltar com o cesto cheio. Vai voltar com a amassadeira abençoada. Então isso quer dizer, nesse sentido, agora os cestos transbordarão quando a pessoa ouve a palavra de Deus e a obedece. Quando a pessoa obedece a palavra de Deus, aí sim, os cestos serão transbordantes. A tendência é esta: quem ouve a voz de Deus e obedece, prospera, é abençoada, abençoada. Quando a pessoa ouve e não faz o que a palavra de Deus ensina, vai continuar o cesto sempre vazio e a amassadeira sempre quebrando, porque a amassadeira é a ferramenta de trabalho. Você conhece alguém que quebra toda hora a ferramenta? O pessoal vai fazer um trabalho, não posso te atender porque a minha ferramenta quebrou. E o pior não é quebrar, o pior é não ter dinheiro para arrumar. Então a promessa de Deus é que a sua ferramenta de trabalho não vai quebrar. Mas precisa o quê, pastor? Ouvir a voz de Deus e obedecer, como diz lá no primeiro versículo. Lá em Deuteronômio capítulo 26, versículo 2, fala que quando a gente leva primeiro as primícias de Deus, então nossos cestos serão abençoados. Nossos cestos serão transbordantes. Quando levamos a Deus os primeiros frutos da terra. Guardai-te, é 26, versículo 2, certinho. Guardai-te que não te esqueça do Senhor, versículo 2. Aí é o 12, né? Quando você abençoa, você é abençoado. Para que temas ao Senhor, teu Deus, guardes todos os seus estatutos, a palavra, a ordenança de Deus, e mandamentos que eu te ordeno, tu e o teu filho, e o filho do, 26, eu estou lendo 6, 26, 2, eu estou lendo aqui que está fora, 26, 2, aê, então tomarás das primícias, o que é primícias? O que é primícias, gente? Primeiro de quem que é? Se você quer o cesto cheio, primeiro de Deus. Então tomarás as primícias de todos os frutos da terra, que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no quê? Num cesto, e irás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Esse lugar é a casa de Deus. Então sempre que você quiser o cesto cheio, quando você colheu, você leva a primeira, ou seja, as primícias, o primeiro, frutos, para a casa de Deus, e aí os seus cestos nunca estarão vazios, seus cestos sempre estarão transbordantes, serão cheios, porque Deus fará encher os cestos, não é o homem que enche, é Deus quem enche, porque quando semeia, a terra que faz produzir, e é só a terra produz quando Deus manda água, e é Deus quem faz produzir. Então, todas as vezes que você colocar lá primícias diante de Deus, os seus cestos serão cheios. Lá em Provérbios também fala a mesma coisa. Capítulo 3, versículo 9 e 10. As primícias têm que serem levadas para Deus. As primícias são os primeiros frutos da terra. Para nós é o nosso trabalho. Tudo que nós recebemos, primícias de Deus. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Olha o verso 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, todas as vezes que eu obedeço à voz de Deus, e faço o que a palavra me ensina,
então os meus cestos sempre estarão cheios, e a minha amassadeira, ferramenta de trabalho, nunca irá quebrar, porque eu estou debaixo da promessa de Deus. Se você quer cestos cheios, amassadeira abençoada, você precisa primeiro dar o que é de Deus, porque é Deus quem faz a terra brotar. E por que não receber? E por que não ser o primeiro a receber? Precisamos entender isso, pessoal. Isso é muito fácil. Deus sempre vai querer o que é dele, né? Então o sexto é isso. A pessoa tem que entender que é Deus quem o abençoa. É Ele quem dá. Até a semente que você tem na mão é Deus que te dá. Você sabia disso? Até a semente que você tem é Deus que te dá. Agora a semente na mão, ela vai prosperar? Se eu comer a semente, o que acontece? Agora, se eu semear, vai produzir? Claro. E não vai produzir pouco, vai produzir muito. E você pode pegar, você pega uma semente de laranja, qualquer semente de fruta. Pode pegar uma semente de goiaba, pode pegar um caroço de manga, pode pegar um caroço de abacate, qualquer semente. Um só, aprenda isso, um só. Pegar uma semente de mamão, que tem bastante, né? Mamão, melancia, nossa, são frutos que têm bastante sementes. Aí você pega uma só semente, semeou, a terra vai mandar produzir, porque a terra por si só produz. Aí nasce aquela árvore, aí depois da árvore nascem os frutos. Essa única semente que você semeou, ela vai dar só um mamão? Ela vai dar vários mamões, porque Deus manda produzir. Aí nasceu os mamões, vai ter quantas sementes dentro do mamão? Você já contou? Eu não contei não. Quem já contou as sementes do mamão? Depois você conta e me fala, tá? 300? 300 caroços? Não sei não, sementes? Quem já contou quantas sementes tem a melancia? Depois você conta e me fala. Né, Emília? Né, evangelista? Olha o evangelista Alex aí. Depois você conta e me fala. Mas se você pegar uma só semente, ela produz? Ela produz só um fruto? Produz vários frutos. Ou seja, é Deus quem multiplica. Poderia produzir um fruto só. Eu semeei uma semente só, tem que dar um fruto só. Mas Deus não gosta de um só. Deus gosta de multiplicação. Deus não vai colocar só um pão no seu cesto. Ele vai encher o cesto de pães. Deus não se conforma em um só pão, em uma só semente, em um só fruto. Deus não se conforma com isto. Deus quer que a terra produza, e produza em abundância, para que você seja abençoado. Deus não quer um só fruto. Deus não é assim não, gente. Deus faz com que multiplique. Lá em 2ª carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11, veja só, como é que eu vou encher o cesto com um só? Você enche o cesto de um pãozinho só? Não tem como, tem que encher, não é? Então tem que ser bastante. Eu vou lá no meu armário, só tem um arroz, só tem um óleo, Deus quer a minha despensa cheia. Vizinho, você pode me dar um pouquinho de açúcar? Você acha que Deus quer isso para você? O vizinho ficar repartindo açúcar contigo? Você acha que Deus quer essa humilhação, gente? Fala sério. Isso vai envergonhar quem? Pastor, vai me envergonhar. Não. Vai envergonhar o seu Deus. Porque se você é cristão e você vive disso, a pessoa fala, rapaz, essa pessoa vai na igreja fazer o quê? Ela fala para mim que Deus é o Deus do ouro, da prata, um Deus abençoador. E por que ela não está sendo abençoada? Você vai envergonhar o seu Deus, hein? Deus não quer que você fique repartindo com o vizinho ou pedindo para o vizinho. Deus não quer essas coisas não, gente. Isso é humilhação. Pastor, ficar pedindo um pouco de café. Ô vizinho, me dá uns 3 talheres de café aí. Não, Deus me livre. Isso é envergonhar o seu Deus. Promessa de Deus não é esta não. Nós vamos ainda chegar lá, a promessa de Deus é colocar você por cabeça e não por cauda. Emprestar e não tomar emprestado.
Tem que tomar posse da palavra, pessoal. Palavra de Deus que diz isso. Olha o que Deus diz à semente, ó. Ora, aquele que dá a semente, quem que dá a semente? Deus. Ao que semeia, ó, ele dá a semente para semear. Como eu disse, semente na sua mão não vai produzir não, mas se ela for semeada, ela vai produzir. E ela não produz um fruto não. Diz em Marcos que ela produz 30, 60, até 100 por um. A terra manda muitos. E pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Verso 11. Para que em tudo, enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz com que por nós se deem graças a Deus. Quem é que multiplica? Quem é que multiplica? Você não vai ver Deus tirando, você vai ver Deus sempre acrescentando e multiplicando. Essa é a matemática de Deus. Eu digo que a matemática de Deus é meio loucura. Ele pega o menor e faz maior. Ele pega aquele que não é nada e faz daquele ser um príncipe. Ele pega o pouco e multiplica. Ele pega do nada e faz tudo acontecer. Esta é a matemática de Deus. A nossa matemática é humana, lógico humana, mas a de Deus não. Ele sempre vai além. Então quando se fala de cesto, se fala de multiplicação. Deus não tem contentamento em seu sofrimento. Deus não quer ver essa humilhação. Deus não quer ver o seu cesto vazio. Ele tem prazer em sua prosperidade. Ele tem prazer naquilo que você tem e tenha de bom. Porque assim você irá engrandecer o nome do Senhor e não envergonhá-lo. Em Salmos 35, versículo 27, olha o que diz ao Senhor. Deus não tem prazer no seu sofrimento. A pessoa fala, ai, será que Deus tem prazer aqui que eu estou passando uma luta, passando essa miséria? Deus não quer isso não, gente. Olha o que diz, cantem e alegre-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja ele o quê? Envergonhado? Seja ele envergonhado? Seja ele engrandecido, seja ele exaltado. O Senhor ama a prosperidade dos seus servos. Deus quer te ver bem. Deus não quer te ver sofrimento, não. Ele quer glorificar o seu nome na sua vida. Os Salmos também, 132, versículo 15. Olha o que diz os Salmos. Então imagina aquela pessoa indo para o campo com um cesto vazio, e o vizinho ficar olhando assim, cesto daquele tamanho, vai encher o quê? Aí você vai para o campo, como diz lá aquele tempo. Aí voltava com o cesto vazio, que vergonha, hein? O vizinho olhava, saiu com o cesto cheio, voltou com um pãozinho. O que é isso? É engrandecer ou ser envergonhado? Ser envergonhado. Deus não quer isso para você não. Agora imagine você saindo com um cesto cheio, vazio, grande, e voltando com um cesto cheio. Como é que vai ficar o seu vizinho, hein? Olha só, hein? Foi, colheu bastante, hein? Produziu muito. É isso que Deus quer. Olha, o Deus dele, o Deus dela, está abençoando. O Deus dela, o Deus dele está fazendo ele e ela prosperar. As pessoas verão isso na sua vida. É isso que o livro de Deuteronômio está falando. Está falando do quê? De bênçãos. Não está falando de maldição, não. Quem quer a maldição? Eu profetizo maldição, se você quiser também. Porque tem aqui a bênção, do outro lado tem o quê? Você quer o quê? A bênção ou a maldição? Ah, pastor, você está falando de cesto cheio. Então eu vou falar, você vai ficar com o cesto vazio. Você quer cesto vazio? Quem quer cesto cheio? Quem quer cesto vazio? Diga misericórdia. Está repreendido. É isso, meu irmão. Tem que tomar posse da palavra. Ó. O que Deus diz aí? Abençoarei o quê? Abundantemente o quê? O seu mantimento. E fartarei de pão os seus necessitados. A gente tem que ver Deus também dessa forma, pessoal. Senão a gente vai ficar sempre na miséria, sempre entristecendo a Deus. A gente tem que olhar a Deus de outra maneira também, a maneira que Deus abençoa. Nós temos que olhar que é um Deus abençoador e que tem prazer na prosperidade dos teus servos e que não tem prazer no sofrimento dos teus servos. É como doenças, né? Pastor, eu acho que é Deus que está fazendo isso comigo, eu estou doente. Tem que repreender essa doença. Deus não quer essa doença na sua vida, não.
Ai, eu já me acostumei com essa doença. Está repreendido. E olha que tem gente que até mesmo chama a atenção do mal quando não tem mal. O próprio Deus diz, ai daquele que chama o mal, né? Ou chama o mal pensando que está chamando o bem. Nós temos que tomar cuidado com isso, hein? Porque tem pessoa que chama doença sem perceber. Como, pastor? Vou te falar. Você quer saber como? Essa boca sua tem o poder de profetizar vida e profetizar o quê? Essa boca tem o poder de profetizar bênção e o que mais? As duas coisas estão no poder da língua, viu? O provérbio diz, aquele que ama daquilo que fala vai comer dela. O provérbio diz que o poder da língua tem um poder de vida e tem um poder de morte. Ele está falando do poder da língua ou das palavras? As palavras. O Tiago diz, da mesma boca procede o quê? Bênção e maldição. E de repente a pessoa está chamando maldição sem perceber. Está amaldiçoando, está profetizando morte sem perceber. E Deus não quer isso, pessoal. A gente tem que abrir a boca. O provérbio diz que a boca do justo é manancial de vida. O provérbio diz, a boca do justo é manancial de vida. A sua boca tem que ser aberta para trazer vida e não trazer morte. Ezequiel estava no vale de ossos secos. O que ele profetizou no vale de ossos secos? Vida ou morte? Ele poderia profetizar morte. Ah, pastor, mas já estava morto. Não é que estava morto, ali é um povo que estava sem o Espírito Santo. Aí ele profetizou vida. Deus falou, profetiza Ezequiel. E Ezequiel profetizou vida. Ou seja, aquilo que você chama, aquilo que você profetiza é aquilo que te acontece. Então tem pessoa que fala, outra pessoa diz assim, a minha pressão está alta, a minha diabetes está alterada, minha, está repreendido. Eu não quero, quem quer isso? Se quiser eu mando para você. Quando se fala minha, a pessoa está se apoderando do que é ruim, do que é mal. É por isso que a diabetes não vai embora, é por isso que Jesus não cura. Jesus vai curar a diabetes e diz, não vou curar não, porque está dizendo que é dela, então deixa com ela. A minha pressão está alta, não vou curar a pressão alta não, porque ela disse que é dela, então deixa com ela. Você tem que tomar cuidado com o poder das suas palavras. Outra pessoa, uma pessoa lá de repente morreu de infarto, porque sentiu umas dores fortes no coração, e morreu de infarto. Aí outra pessoa vai lá e diz assim, olha, você ficou sabendo da vizinha lá? Não. A vizinha estava com umas dores fortes aqui do lado esquerdo do peito, e ela morreu de infarto. Eu também estou com umas dores. Olha, eu também estou com umas dores, será que eu vou também? Ou seja, vai ver gases, é outra coisa. E a pessoa já está profetizando o quê? A morte. Está chamando a existência daquilo que não existe. Lá no emprego, a pessoa trabalha no setor D, lá no setor A está passando o facão. E aí chega um diz, você viu lá, fulano foi mandado embora do setor A. Ai meu Deus, será que vai vir para cá? Será que eu vou ser mandado embora? O que essa pessoa está chamando? Existência de coisas boas ou existência de coisas ruins? Aquilo que você chama, aquilo que te acontece. Você precisa entender, a sua boca tem o poder de abençoar, como tem o poder de amaldiçoar. A sua boca sai vida e também pode sair morte da sua boca. Outra pessoa diz, eu estou com uma gripe tão forte, ataca às vezes a minha gripe. A outra diz, eu também tenho. Coisas ruins, você tem que mandar embora. Você só pode profetizar o que é bom para você. Não profetiza o que é ruim. Toma posse do que é bom para ti. É por isso que você vê muito cristão doente. Por conta do quê? Das suas palavras. O diabo trabalha em meio às palavras. Pense antes de falar. Pense antes de falar. Porque na sua palavra vai ter poder para realizar aquilo que você está mandando, ou que está abrindo a boca, ou que está falando, profetizando. Eu vou profetizar na sua vida, que o seu cesto estará cheio, e que a sua amassadeira nunca irá quebrar, e que Deus tem prazer sim, na sua prosperidade, na sua bênção. Deus quer exaltar o seu nome na sua vida. É isso que Deus quer. Exaltar o seu nome. Quem quer deixar Deus exaltar o seu nome na sua vida? Quem quer deixar Deus trabalhar na sua vida? Então, quando você abrir a boca, pense muito bem antes
de falar. E se vai falar bobeira, melhor fechar a boca. Já diz o ditado, boca fechada, não entra mosquito. Se não vai, Tiago diz, se não vai edificar, não fale. Não fale. Tiago diz, se não vai edificar, que não saia a palavra torpe de vossa boca. Que você pense muito bem antes de falar. Por quê? Porque o diabo trabalha nas palavras. Nas palavras. Você sabia que tem muitos filhos que hoje cresceram rebeldes, amaldiçoados, porque os pais os amaldiçoou? Sabia disso? Até palavras, você tem que tomar cuidado como você fala com seu filho. Sabia que tem origem as palavras? Quando você fala, esse moleque, vou te falar, para você pode ser uma palavra simples, comum, mas a palavra moleque quer dizer Moloque, é um deus a qual Salomão sacrificava criança. Você sabia disso? Quando você fala moleque, você está amaldiçoando o seu filho, e aquele filho vai crescer amaldiçoado, porque as suas palavras estão sendo ali proferidas sobre a vida do seu filho. Já viu falar, quando você fala, esse moleque aí, né? Ou quando fala, moleque é Moloque, e quando você fala, esse menino aí, como é que fala, demônio, eu esqueci a palavra que a gente fala, esse menino é danado, exatamente. Quem nunca falou, esse menino é danado, hein? Quem já falou isso para o filho? Vigie, hein? Sabe o que é danado? Endemoniado. Você está falando, esse menino aí, meu, ainda que você acha que é uma palavra comum, simples, né? Sem nem malícia nenhuma, mas tem que ver a etimologia, a origem da palavra. Quando você fala, esse menino é danado, você está dizendo, esse menino é endemoniado. E é isso que você quer profetizar para o seu filho? Ou você quer dizer, esse meu filho aí vai ser um servo de Deus, essa minha filha vai ser uma serva de Deus, esse meu filho é abençoado, essa minha filha é a bênção de Deus, foi Deus quem me deu, foi Deus quem me deu, foi Deus quem me abençoou. É assim que você tem que falar para o seu filho, porque você estará amaldiçoando a sua criança. Eu me lembro de um livro que eu li, não lembro o nome agora, acho que é Jesus o Caminho, do Ernest. Um dia eu vou trazer esse livro, porque tem um testemunho legal. E esse pastor, ele pregava em conferências, em congressos de ginásio, e ele estava num ginásio, não lembro onde que era mais, e ele estava pregando, olha só, hein, estava pregando, e aí tinha uma senhora, que ela não enxergava bem, não era glaucoma não, nem pressão alta, os olhos dela mesmo não enxergavam, e aí ele chamou para frente as pessoas que estavam com doenças, enfermidades, e ele começou a orar por cura, por libertação, e essa senhora se manifestou, o demônio manifestou nela, e começou a gritar, e gritar, e gritar, e gritar. Aí o pastor deu mais atenção para ela, e o pastor foi perguntar para ela, né? O demônio na verdade, mas era ela que estava endemoniada, e o pastor perguntou, quem está aí? E o demônio, Exu da morte. Ah, Exu da morte? É. Quanto tempo você está aí? Ah, desde criança. E era uma senhora, desde criança, mas por que você está aí? Porque quando ela era criança, o pai dela levantou e disse, toma diabo, é sua. Mas uma brincadeira, sabe, quando a pessoa brinca sem noção, na brincadeira, mas o diabo disse, não é minha? É minha, entrou nela, dali em diante aquela senhora foi crescendo, o demônio foi crescendo dentro dela. Você leu a história de Marcos capítulo 9, se eu não me engano? Não precisa colocar não, daquele jovem lunático, você lembra dessa história? Ou não lembra? Jesus contou a história não, é realidade, né? Uma história real, de um jovem que era lunático, o demônio entrava nele, jogava ele na água e jogava ele no fogo, o demônio queria matar esse jovem, e aí os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, e o demônio começou a ficar nervoso naquele jovem, quando viu Jesus começou a rodar no chão, espumar, ranger os dentes, você lembra dessa história? E o pai lá desesperado, procurando Jesus para que pudesse fazer alguma coisa, e Jesus olha para aquele demônio naquele jovem, olha para o pai já cansado, triste, já não tinha mais nem fé, porque era um pai que já estava na incredulidade, e Jesus perguntou para ele, pai, quanto tempo que isso acontece? O que ele falou? Desde a infância. O demônio, o diabo, o demônio, não respeita criança nem idoso não, deu brecha, ele entra,
desde infância, ou seja, desde criança. E o demônio foi crescendo, 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 até que Jesus expulsou o mal. Agora eu pergunto para você, a criança, ela decide por si só? A criança, ela é sujeita ao pai, ela é submissa ao pai, submissa à mãe. Mas por que o demônio entrou? Quem será que negligenciou nessa história? A criança ou os pais? Quem que vacilou nessa história? A criança ou os pais? Os pais. Os pais foi o causador do demônio entrar na criança, porque a criança, ela é submissa e ela é orientada pelos pais. São os pais os quais orientam a criança o caminho que deve andar. Então o pai futuramente negligenciou e o demônio entrou. E dali em diante a criança cresceu endemoniada, como esse testemunho. E esse pastor perguntando, e ela disse, o pai dela levantou e disse, toma diabo, é seu. E ele foi, entrou e pegou essa senhora. E no tempo não era senhora, era uma criança, uma menina. E foi crescendo, a ponto de cegar os olhos, que era doença espiritual. E o pastor disse, pois é, se o pai dela deu ela para você, a mãe não deu, e nem Jesus deu. Então, demônio, eu te mando embora, saia em nome de Jesus, e nunca mais volte, e vai para o abismo. A mulher na hora ficou sã, e na hora ela começou a enxergar. Até a doença que estava nos olhos era causada por demônio, por espírito maligno. Você está vendo o poder das palavras? O poder das palavras. Jesus se importa contigo, sim. E Ele quer que você tenha vida em abundância. Então, quando você abrir a sua boca, abra sua boca para profetizar bênçãos e não maldição, dar vida e não morte, porque a boca do justo é manancial de vida. As pessoas querem ouvir vida da sua boca, as pessoas querem ouvir bênçãos da sua boca, é isso que elas querem ouvir palavras de vitória, palavras de derrota. Já está cheio, críticas já está cheio, eles querem outra palavra, eles querem ouvir dizer, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus transforma, Jesus se importa contigo sim, Jesus é contigo, você já venceu. É isso que as pessoas esperam de nós. Nós somos a Bíblia de Deus, nós somos o testemunho de Deus. Você precisa ver o que está saindo da sua boca. É isso que você precisa entender. João capítulo 10, versículo 10. A partir de hoje, o que você vai abrir a boca para quê? Abençoar. Vai sair vida ou morte? E aqueles que ouvirem serão abençoados. Pode ter certeza. João 10, 10, olha o que diz. O ladrão, esse aqui está cheio, né? Não vem senão o quê? A roubar, a matar, a destruir. Mas Jesus veio para quê? Para fazer o que o diabo faz? Jesus veio para dar vida, e que Ele dê vida, vida com abundância. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. É isso que Jesus veio para te abençoar, para encher o seu cesto cheio. Até Jesus encheu o cesto. Você sabia que até Jesus encheu o cesto? Se ele não se importasse com o povo, ele não teria enchido o cesto. Está lá em João capítulo 6, versículo 5 ao 13. Coloca João 6, versículo 5. Capítulo 6, verso 5. Até Jesus encheu o cesto. E ele encheu o cesto para alimentar o povo. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. A onisciência de Jesus. Felipe respondeu-lhe, 200 dinheiros, ainda que seja um dinheiro bom, de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas, que é isso para tantos? Era muita gente. Sabe quantas pessoas tinham aqui?
20 mil pessoas. Como é que você vai alimentar 20 mil pessoas? Com 5 pães e 2 peixinhos. Uma coisa difícil, né? Mas para Jesus, o impossível torna possível. E o que é difícil, torna-se fácil. E Jesus disse o quê? Mandai assentar os homens. E havia muita relva, né? Grama, naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil, só homens, fora mulheres e crianças, dá em torno de 20 mil pessoas. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Jesus pegou o cesto, com quantos pães? Com quantos peixes? Cesto vazio, hein? Mas Jesus não gosta de cesto vazio. Jesus gosta de cesto cheio. Bendito será o seu cesto. Jesus levantou diante do Pai e deu graças. Aí ele pegou e foi dando para os discípulos. Os discípulos mandaram sentar de 100, 100, 100, né? Fizeram lá um grupo de 100 e foi sentando. Ele repartia, olha que coisa interessante. Ele repartia para os discípulos repartiam para o povo. E assim todo mundo ia comendo. Comeram, está lá. Quantos comeram? 20 mil pessoas. Verso 12. E quando estava o quê? Fala sério, gente. 5 pães dá para saciar? Quem come 5 pães aí? Levante a mão. Rapaz, come bem. Quem come menos de 5 pães aí? Levante a mão. Quantos pães? Um só. Um só? Também aí é fraquinho, hein? Come 2. Quem come 3? Come 3, lá tá a mão. Quem come 4? Lá, o irmãozinho come 4. O outro come 5. É muito, né? Muito pães. Mas tudo bem. Quem não come pão? Não sabe o que está perdendo. Pão é abençoado, hein? Pão é abençoado. Está na oração do Pai Nosso, né? Então, não dá para alimentar 20 mil pessoas, 5 pães, 2 peixinhos. Mas aquilo na mão do garoto, não tinha como multiplicar. Mas quando foi para a mão de quem? Na mão de quem? Daquele que não subtrai, mas multiplica. Ele não se contenta com pouco, ele quer sempre multiplicar. Na mão de Jesus, os 5 pães, virou mais de 20 mil pães. Mais de 20 mil pães, realmente. Porque vamos supor que ali uns comem 2, 3. Só esse rapaz comia quantos? 5. Ele que levou os 5 pães é porque ele come 5 pães. Só ele, viu? Aí comeram, saciaram. Disse aos seus discípulos, o que Jesus disse? Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Jesus não gosta de desperdício, não. Recolheram tudo. Recolheram os pães, peixes, recolheram, pois, e encheram quantos cestos? Encheram. Jesus não gosta de cesto vazio. Ele disse, bendito será o cesto. Então ele gosta de cesto cheio. E recolheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram e que havia comido. 12 cestos. Veja só, 12. Então quer dizer que aqueles 5 pães, 2 peixinhos, multiplicou para todo mundo que comeu sem cessar, se fartaram, saciaram. Não é que faltou, não. O povo não aguentava mais comer. E Jesus disse, não desperdiça, recolha tudo que sobrou. Recolheram e deu 12 cestos de pães. Quanto você acha que cabe num cesto de pão? Eu acho que cabe uns 50 pães, né? Multiplica quantos pães deu aí? 600 pães. Agora eu pergunto, para quem você acha que Jesus deu os cestos? Para o André? Para o Felipe? Para o João? Para que você acha que Jesus deu aqueles pães? Para quem deu, quem dá também recebe, e não recebe na mesma proporção não, recebe abençoado, multiplicado, porque Deus é quem multiplica, é Ele que se importa com a sua bênção, Ele há de te abençoar, bendito o seu cesto, e bendito a sua amassadeira. O que é amassadeira, pastor? Antigamente a amassadeira era uma bandejinha pequena,
ela tinha 25 centímetros de diâmetro. Eu não tenho as fotos aí não, né? Então era bem pequena, às vezes era feita de madeira, muitas vezes feita de barro, ou feita de bronze. E as duas coisas que todo judeu tinha em casa, amassadeira e cesto. Não faltava uma amassadeira, um cesto na casa do judeu. Sempre tinha uma amassadeira, um cesto. E aí, naquela amassadeira, eles colocavam trigo, faziam pão, e um pão era uma comida muito cultural para os judeus e muito fácil de fazer. Então todo mundo gostava de pão, não como os pães de hoje, eram os pães diferentes, né? Como se fosse o pão sírio. Quem já comeu pão sírio? É caro um pão daquele, né? E aí os judeus faziam ali aquela massa, né? Um diâmetro de 25 centímetros, a amassadeira com 8 de profundidade, jogava e fazia aquela massa para fazer o pão, fazer bolo, enfim. E isso era muito importante, porque os anjos uma vez foram até Abraão, e Abraão usou a amassadeira para fazer um bolo. Está lá em Gênesis capítulo 18, verso 6, né? E também capítulo 19, verso 3. Livro de Gênesis. Então era muito fácil, muito comum fazer um pão, um bolo, era uma coisa rápida que os judeus faziam. E Abraão apressou-se em ir ter com a Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz o quê? Bolos. E fazia onde? Na amassadeira. E correu Abraão, as vacas, enfim. Agora vamos lá para o 19. Gênesis capítulo 19, versículo 3. Também amassadeira. Olha o que diz aqui, ó, Gênesis capítulo 19, verso 3. E porfiou com eles muito, esse que é o anjo. E vieram com ele e entraram em sua casa. E faz-lhe banquete e cozeu bolo sem levedura e comeram também na amassadeira. Então olha só, o anjo comeu daquele pão, daquele bolo que estava na amassadeira. Os judeus tinham isso, é como se fosse uma ferramenta de trabalho deles, né? Era a amassadeira. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 33, 34. Quando Deus disse que o povo ia sair do Egito, sabe qual foi a primeira coisa que eles pegaram? A amassadeira. Tinha tanta coisa de valores, eles poderiam ter pegado, pega minha carteira, vou ter que correr aqui, a casa está desabando, pega alguma coisa. Mas eles foram justamente na amassadeira. Eles não deixaram. Então eles tinham muita coisa para pregarem, e eles pegaram justamente aquilo que não podia faltar, que era a amassadeira. Está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 33, ó. E os egípcios apertavam o povo, para o povo sair, apressando-se para lançá-los da terra, mandando embora, porque diziam, todos seremos mortos. Tanta coisa para pegar, mas eles foram pegar logo a amassadeira. E o povo tomou a sua massa, ó, antes que levedasse, né, que eles estavam ali preparando, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre os seus ombros. Será que é tão importante a amassadeira? Como não? A importância que serviu anjos, a amassadeira, qualquer um que ia na casa fazia um pão, um bolo. Então não podia faltar esta amassadeira. E o que significa amassadeira para nós, pastor? Significa a ferramenta de trabalho. Você, por exemplo, trabalha com o quê? Pastor, eu trabalho como mecânico. Então você tem sua ferramenta de trabalho lá. Não tem? Pastor, eu trabalho de Uber. Qual é a sua ferramenta de trabalho? O seu carro. Pastor, eu trabalho dando aula. Qual é a sua ferramenta de trabalho? Os livros, seu ensino. Quem mais trabalha de alguma coisa aqui? Quem trabalha diferente aí? Trabalha com o quê? Loja, né? Loja, qual é a ferramenta de trabalho? As roupas estão ali para ser vendidas, né? Quem mais que trabalha com outra coisa? Pastor, eu trabalho de arrumar geladeira, fogão. Está ali o Adilson, trabalha de arrumar fogão, geladeira, né, Adilson? Técnico de, estou fazendo comercial. Técnico de refrigeração, Adilson. Então, se você quer arrumar fogão, geladeira, você procura o Adilson que trabalha com isso. Qual a ferramenta de trabalho dele? Está ali, né? Compressor, ferramenta. Então, a Giovânia ali também, né? Trabalha com gesso, a ferramenta de trabalho dela é o gesso ou outra ferramenta. Ela faz gesso também, viu? Trabalha com gesso, faz forro, né? O Kleber aqui também, que trabalha com gesso, com moldura. Então, cada um tem um trabalho, uma ferramenta de trabalho. Às vezes você está dizendo, o rapaz que veio arrumar a porta aqui ontem, ele disse, pastor, eu não vou conseguir chegar um pouco cedo, porque eu estou pegando as minhas ferramentas. Imagine se essa ferramenta estiver quebrada. É ou não é, gente? Tem um rapaz que diz assim, pastor, eu tenho um caminhão, mas meu caminhão está quebrado, eu não consigo trabalhar. O senhor não consegue fazer frete, não consegue fazer mudança. Qual que é a ferramenta de trabalho?
o caminhão. Então a promessa de Deus é que a sua ferramenta não será quebrada, a sua ferramenta não ficará encostada, porque é daí que você ganha o seu pão, é daí que você se sustenta, e é daí que Deus te faz prosperar. Então bendito será a sua ferramenta. A sua ferramenta de trabalho não vai quebrar. Abra as mãos assim. Pastor, toda hora quebra essa ferramenta, eu não sei o que acontece, parece uma maldição. Abra as mãos assim que eu vou profetizar na sua vida. Nunca mais vai quebrar a sua ferramenta de trabalho, porque bendito será a sua amassadeira, isto é, o seu trabalho, suas ferramentas, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor? Se coloquem de pé.